Fala turma, tudo certo? Acabei de gravar aqui a aula teórica, né? Minha revisão teórica, meu RAD aí de biologia molecular. E agora eu vou estar gravando questões, tá? Então, se você quiser participar aí, vem. Vambora que a gente vai fazer algumas aqui. Fazer pelo menos umas 15, que é biologia, dá pra fazer rapidão. Bate e volta. Deixa eu diminuir minha câmera aqui que eu aumentei na última aula. Aí, ó, simbora. Então vamos lá. O cloranfenicol é um antibiótico de amplo espectro. Ele atua inibindo a função de uma das suas subunidades, subunidades ribossomais. Deste modo, a ação direta do cloranfenicol é o quê? Então ele vai atuar inibindo a função de uma das subunidades do ribossomo. É porque o ribossomo ele tem duas cabeças, como se fosse. Ele tem uma parte em cima e tem uma parte embaixo, tá? Então, se ele vai inibir o ribossomo, o que não vai ter? Não vai ter síntese proteica. Então, bloquear a síntese de DNA, não, tem nada a ver. Reduzir a formação de ribossomos. Ele não fala de formação de ribossomos, ele fala depois que o ribossomo está formado, né? Então, inibir a síntese de proteínas, sem dúvida alguma, com certeza é essa aqui. Vamos lá, eu vou fazer até a 35 aqui, tá de bom tamanho eu acho, né? Vamos lá, a maquinaria da célula humana é um exemplo de obra de arte exibida pela natureza. Essa maquinaria é composta por organelas que funcionam como se fossem pequenos órgãos presentes no corpo, exercendo com excelência o papel de manutenção da vida. Uma das funções biológicas dessa maquinaria é a síntese de proteínas, atividade comumente realizada onde? No retículo endoplasmático rugoso também, porque o ribossomo ou retículo endoplasmático rugoso que vai acabar produzindo proteínas, tá? Acabou que né, no rádio eu não falei tanto sobre isso porque eu coloquei esse assunto mais voltado para a citologia, tá? Da função das organelas, mas também está relacionado, é claro, né? Então a gente tem o DNA aqui, ó. Muito bem, esse é o mapa do genoma. Agora vamos cantar o hino. Tá. O conceito para o termo biológico identificado no mapa deste cartoon é o seguinte. Então, que conceito está relacionado ao termo biológico? Qual é o termo biológico? O genoma, né? Então, é o conjunto de moléculas de proteínas de uma espécie, não. O genoma ele é o código genético de uma espécie, tá? Então, conjuntos de moléculas de RNA de uma espécie. Não, não é RNA. RNA é uma coisa temporária, uma coisa passageira, muito frágil, né? Conjunto de moléculas de DNA de uma espécie, que contém todos os seus genes e também a sequência de bases nitrogenadas que não possuem informação codificada. Perfeitamente. O genoma é a parte codificante e a parte não codificante tudo junto, né? De uma espécie. Aí tem a diferença de genoma e de genótipo. Genótipo é o próprio do indivíduo, porque o indivíduo em si ele pode ter alterações, né, no genoma por causa de fatores epigenéticos, né? Enfim, ou seja, que vem de fora. Deixa eu abaixar essa cama aqui. Vamos lá. A barreira natural formada pela camada de ozônio contra os raios ultravioleta é fundamental para a manutenção da vida na Terra. O excesso desse tipo de radiação é nocivo, porque está relacionado à inundação, à indução de quê? Cara, eu falei isso na última aula, né? É basicamente mutações. Os raios ultravioletas, né? Principalmente o UVC, ele é o mais ionizante. Só que o UVC ele é justamente barrado pela camada de ozônio, né? Então são mutações que são alterações do material genético podendo desencadear câncer de pele em seres humanos. Exatamente o que eu falei na rádio. Vamos lá. Assinale as seguintes proposições em relação aos ácidos nucleicos, né? As bases nitrogenadas do DNA, adenina, timina, citosina e guanina, são as mesmas do RNA? Negativo. No DNA a gente tem essas quatro, porém no RNA a gente substitui a timina pela uracila, tá? Então no RNA justamente a gente não tem timina, a gente tem uracila no lugar. Tanto o DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de moléculas menores chamadas de nucleotídeos. Certo. A única coisa que muda é que no DNA não é base nitrogenada, a pentose do nucleotídeo é uma desoxirribose, enquanto no RNA a pentose é uma ribose, tá? Então a 2 está certa. Tudo que tem 1 e que não tem 2 eu tiro. Então essa aqui tem 1 eu tiro. Essa aqui tem 1 eu tiro. Essa aqui não tem 2 eu tiro. Então eu fico em dúvida na 3. Eu vou ler a 3 e vou matar a questão, tá? Então a pentose presente na molécula de DNA e RNA é ribose? Não. Na de DNA é desoxirribose. Então a 3 está errada. Só pode ser a B. Vamos conferir. O RNA origina-se em um processo de transcrição de um segmento de DNA. Correto, foi inclusive o que eu expliquei também na rádio, na última aula, né? E os filamentos de DNA se mantêm unidos por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Perfeitamente correto também. Nada de errado.
Vamos lá. O núcleo de células eucarióticas possui ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, RNA. Na síntese de proteínas que ocorre no citoplasma, é necessária a participação, entre outros, do RNA mensageiro, RNA-M, formado no núcleo da célula a partir do DNA. Assinale a alternativa que denomina o processo de formação do RNA mensageiro. Lembra? É um processo de transcrição. Ele é transcrito. É como se você estivesse olhando para o DNA aqui, ó. Imagina, ó. Estou olhando para o DNA aqui e aí eu vou transcrevendo em outra folha que está escrito como RNA, tá? Então é transcrição, letra C. Vamos lá. Tá, não tá pegando nada. Assinale a alternativa que indica corretamente as diferenças entre as moléculas de DNA e de RNA. Então, o nucleotídeo que compõe a molécula do DNA possui a pentose desoxirribose, certo? E as bases nitrogenadas timina, citosina, guanina e adenina, certo? Enquanto que o nucleotídeo que compõe a molécula de RNA possui a pentose ribose, certo? E as bases nitrogenadas uracila, citosina, guanina e adenina. É A, tá? Vou marcar, mas eu vou olhar as outras. B. O nucleotídeo que compõe a molécula de DNA possui a pentose ribose. É a desoxirribose, tanto que o DNA começa com D, é só decorar assim. O DNA e o RNA são formados por dois filamentos de nucleotídeos unidos entre si por ponto de hidrogênio. O RNA é fita simples, não é por fita dupla. As bases púricas, ou seja, purina, da molécula de DNA são a adenina e a guanina, enquanto que as púricas do RNA são a citosina e a uracila. Então, a citosina e a uracila, elas não são púricas, elas são pirimidinas, né? Pirimidinas, o certo seria na segunda parte ali. Até travei um pouquinho. O DNA é encontrado apenas no núcleo da célula, enquanto o RNA é encontrado no núcleo, no citoplasma, no interior de mitocôndrias e cloroplastos. Cara, o DNA é só no núcleo. Agora o RNA, ele tá no interior de mitocôndrias e cloroplastos? Deve estar, né? Realmente, porque eles têm o ribossomo deles. Agora o RNA, eu não sei por que é errado, sendo bem sincero. Ah, sim. É porque o DNA, ele também tem nas mitocôndrias e no cloroplasto. Nossa, que questão safada. Questão safada essa. Relacione corretamente as bases nitrogenadas com os grupos que a pertencem, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. 1 purina, 2 pirimidina. Adenina, purina. Guanina, purina. Lembra? Água, Ag é pura. Citosina, pirimidina e uracila, pirimidina. Então é 1122, letra A. Os antibióticos são de extrema importância para o combate a muitas doenças causadas por bactérias. No entanto, o seu uso indiscriminado pode trazer graves problemas da saúde pública. A exemplo do surgimento de bactérias multiresistentes, como a KPC. Como que funciona isso, cara? Você vai tomando antibiótico e ocorre um processo de seleção bacteriana. Imagina que você tem que tomar um antibiótico por 7 dias, tá? E aí você vai tomando ali, no terceiro dia você matou 97% das bactérias, você não tem mais sintomas e você para de tomar. Eu te pergunto, quem que sobrou? As bactérias resistentes ao que você estava tomando, né? Que elas morreriam em algum momento pela alta dose, mas elas ficaram ali vivas. Elas vão se reproduzir. Você volta a ficar doente. Aí você toma o mesmo medicamento, vai acontecer o quê? Nada, porque elas não vão morrer, elas vão estar muito mais fortes. E aí você tem que aumentar a dose. Aí depois tem que aumentar a dose de novo que você parou de tomar. E aí, filho, acaba tudo, entendeu? Você se lasca inteiro. Então, uma classe muito importante de antibióticos tem sua eficácia por agir no ribossomo da célula bacteriana, impedindo o funcionamento correto desse componente celular. O que ele faz então? Ele não deixa a bactéria fazer proteína para ela, mano. Impede a síntese de proteínas. É isso que o ribossomo faz. O código genético, embora não procure sinais de invasores... Deixa eu diminuir aqui para conseguir ler. Ele é a base molecular da vida em toda a sua expressão. Eu não vou ler isso aqui. Ele está falando do código genético, eu não preciso ler o texto, tá? Então, sobre esse código, o que eu posso falar sobre o código genético? Ele constitui-se de uma linguagem que assume significados diversos entre os domínios em que os seres vivos podem ser agrupados. Vocês lembram que eu falei que ele é universal? Então, A não pode ser. É decifrado em nucleotídeos de DNA, não apresentando complementaridade com as sequências nucleotídicas envolvidas no fluxo da informação genética. Então ele é decifrado em nucleotídeos de DNA e não tem complementaridade com as sequências envolvidas no fluxo da informação genética? Como não, se é a mesma coisa, né?
Ele é literalmente complementar. Essas sequências nucleotídicas aqui são RNA. Ele é complementar do RNA. Mas vamos deixar aqui. É expresso em códons cujo número é superior ao do tipo de aminoácidos que formam as proteínas, o que configura uma flexibilidade essencial no processo evolutivo. Sim. Vocês lembram que eu falei que um códon ele pode dar origem a mais... Na verdade, não um códon. Um códon dá origem a uma proteína só. Só que uma proteína pode ser feita... Um aminoácido, no caso, pode ser feito por mais de um códon. Ou seja, a gente tem mais códon que proteína, não é lógico? Se a gente pode ter 2 ou 3 por aminoácido, obviamente é assim, tá? Simbora. Em 2003, após 13 anos de pesquisa, o projeto Genoma Humano foi concluído. Desde a descoberta de sua estrutura por Watson e Crick no início da década de 50, aprendemos muito sobre a molécula de DNA. Assinale a alternativa a seguir sobre a estrutura e propriedade dessa molécula e assinale a incorreta. Assinale a correta. Então, na molécula de DNA, a informação é carregada nas ligações açúcar-fosfato. Essas ligações açúcar-fosfato são as ligações fosfodiéster que eu falei aquela vez, na última aula. E as ligações fosfodiésteres, elas são chamadas de backbone. É simplesmente o esqueleto, tá? Então não é A, não. A molécula de DNA, a informação, fica nas bases nitrogenadas que ficam ali entre as pontes de hidrogênio, né? Nos seres vivos, a quantidade de adenina iguala a quantidade de timina e a quantidade de guanina iguala a quantidade de citosina. Eu esqueci de falar, mas basicamente a gente tem uma ligação na qual a adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. E isso é sempre. Então, se eu tenho 10 adeninas, eu vou ter 10 timinas. E se eu tenho 10 citosinas, eu vou ter 10 guaninas. Então, a B está certa. Porém, eu vou olhar o resto porque essa questão pode ter sido malvada, porque você concorda comigo que a gente não tem timina no RNA? Você lembra que eu falei que ele é substituído pela uracila? Talvez ele está contando as adeninas do RNA. E aí a gente vai ter mais adenina porque a gente não vai ter timina correspondente no RNA. Tá? Então eu vou deixar por enquanto. A dupla hélice do DNA é o resultado da replicação semiconservativa e somente está presente após o período S da intérfase. O período S da intérfase é um período na qual a gente tem a duplicação do DNA. E a dupla hélice é o DNA duplicado, né? É o DNA duplicado. Eu acho que você está certo. Vamos lá, D. Em todas as explicações sobre a estrutura do DNA, uma permanece sem resposta. Por que a dupla hélice apresenta um diâmetro uniforme? Não, isso aqui é óbvio, é porque ela é complementar, né? Em uma amostra de DNA, a guanina apresenta 14%, logo a adenina é 32%. Como que a gente vê isso? A guanina liga com a citosina, lembra? Então 14 mais 14 vai dar 28%. 100 menos 28 vai sobrar quanto? 62%. Não. 100 menos 28, 72%. E 72 vai ser dividido entre 2. Vai ser dividido entre o quê? Entre timina e entre adenina, né? 72 dividido por 2 dá 36. Então não é A. Eu vou de C, mas eu sei que pode ser a B. Só que eu tô tendencioso a achar que a questão pode ter cobrado a malvadeza, nesse caso, sobre o RNA. Né? Porque no RNA a gente vai ter mais adenina do que uracila, do que timina, porque a gente não tem timina, né? Tá querendo ir, mano? Não tá querendo ir. Errei. Então ele ignorou essa parte, né? Só que essa questão aqui tá errada. Porque a quantidade de adenina ela iguala a quantidade de timina não nos seres vivos, mas sim no DNA. Porque se a gente for contar o RNA mensageiro que ele é feito, que ele vai estar presente ali, a gente obrigatoriamente vai ter mais adenina do que timina. Porque a gente não tem timina correspondente no RNA, tá? Deixa eu ver porque a C está errado. O DNA mantém sua estrutura de dupla hélice durante quase todo o ciclo celular. Né? Aqui eu fui besta mesmo, fui burro. Tá certo, eu fui burro mesmo, tu. É óbvio que você estava errada, né? Porque o DNA é dupla hélice sempre. Aqui foi sonseira mesmo. Eu
O pessoal também tá falando aqui. O pessoal tá falando aqui também que achou meio errado, né? Enfim. Nas moléculas de RNA mensageiro, a combinação intrínseca dos nucleotídeos contendo as bases nitrogenadas adenina, uracilo, guanina e citosina forma um códon, que pode codificar o aminoácido, certo? De acordo com essas informações e considerando o código genético, conclui-se que o quê? Que existe a mesma quantidade de códons e aminoácidos. Não, tem aquela questão que um aminoácido pode ser feito por mais de um códon, né? Um códon é formado por 3 aminoácidos. Não, um aminoácido é formado... Não, isso aqui está errado. Um aminoácido é formado por um códon, né? O mesmo códon codifica vários aminoácidos diferentes. Não, o mesmo aminoácido pode ser feito por vários códons diferentes. E existem mais aminoácidos que códons. Mas isso aqui está errado também. Assim, se for por análise combinatória aqui, vai dar 4, né? Seria 4 fatorial, né? 4 vezes 3 dá 12 vezes 2, 24. Mas pode repetir, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. É isso mesmo, 64 códons diferentes. Isso aqui seria análise combinatória. Mas é basicamente porque você pode repetir, você pode ter A, U. Enfim, qualquer coisa assim, tá? A última. O retrovírus, como o HIV, por exemplo, possui uma importante enzima, a transcriptase reversa. Isso aqui é muito quente de cair na prova. Basicamente, a gente tem vírus, que são justamente os retrovírus, que eles têm RNA no DNA deles, né? No DNA. Eles têm RNA no DNA. Eles têm RNA como código genético. E eles colocam esse RNA dentro da célula hospedeira. Dentro da célula hospedeira, eles têm uma enzima que eles liberam junto, que é chamada de transcriptase reversa. Ela vai pegar o RNA, vai transformar em DNA e aí colocar dentro do núcleo. É loucura, tá? Então, replicação... Cadê? A transcrição inversa produzindo DNA a partir de RNA viral. Letra D, com certeza. É isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui, fechou? Muito obrigado pela presença. É isso aí. Eu vou fazer mais questão hoje aí, vou gravar mais coisa, porque eu tenho um monte de coisa para revisar. Fechou? Valeu!